Oi, gente, eu sou a Tailane Costa e aqui no meu canal eu falo sobre livros e escrita. Dia Internacional da Mulher tá chegando e hoje eu trouxe uma lista só de livros escritos por mulheres. Vai ter indicação de muita escritora contemporânea, mas vai ter clássica também, que marcaram e ainda marcam a minha vida de leitora. Autoras de língua portuguesa, catalã, italiana, inglesa, uma variedade imensa que retrata o meu gosto literário e que pode ser um bom ponto de partida para você que quer ler mais autoras ou até que ainda quer começar a ler, no caso de você só ler autores homens. A literatura de autoria feminina tem obras interessantíssimas e não são apenas para nós mulheres lermos. Mas vamos para a lista que eu estou ansiosa para contar para vocês quais foram as obras escolhidas. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que é um livro de contos curtos e fortíssimos, que trazem a vivência da mulher negra em suas mais variadas personagens. O conto que nomeia o livro é para mim o mais impactante, mas eu tenho um amor extremo por todos esses contos, e tanto é verdade que eu releio esse livro praticamente cada vez que eu pego nele. É muito bom, gente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu reli. Digo mais, Conceição Evaristo já é um clássico para mim. E tenho dito. A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que traz a história da ingênua Colometa, sua relação com o casamento, maternidade, os pombos, e ela começa a criar por conta do marido, e isso lhe dá muita raiva. E a Guerra Civil Espanhola. Vivências que perpassam esse romance, bem escrito, poético e bem pesado também. Este livro da catalã Mercê Rodoreda me impactou bastante quando eu li. E eu tenho tanta saudade dessa narrativa que eu acho que em breve eu vou querer reler. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Ele narra a história de Evelyn Hugo, que tem origem cubana. Ela vai tentar um estrelato em Hollywood e ela consegue isso na década de 60. Ela conta do seu caminho tortuoso até o sucesso, sem papas na língua, e conta também do relacionamento com os seus 7 maridos, que sim, o nome parece louco para quem nunca leu o livro, mas ela vai contando de cada relacionamento e o período que eles ocorreram, mas tem muito mais que isso na história. E eu só tenho que tomar cuidado para não falar demais, porque pode ser um spoiler. Eu li esse livro em 2022, ano passado, né? Me marcou demais, gente. Olhe que eu achei que seria uma leitura só pelo hype, o que inicialmente foi, mas hoje Os Sete Maridos de Evelyn Hugo figura entre os meus livros preferidos. Por isso que ele está aqui, inclusive, nesse vídeo. Aliás, vocês querem que eu faça a resenha dele aqui? Eu até pretendia falar sobre ele, mas eu não sei se seria melhor num vídeo com spoiler ou sem spoiler. O que vocês acham? Me diz aqui nos comentários. Não podia faltar o clássico ensaio Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse livro me fez ampliar o olhar sobre as dificuldades que as mulheres tinham na hora de publicar os livros. Tem coisas que a gente vê aqui que hoje ainda acontece na vida de quem é mulher e escreve, porque a gente ainda tem muito a vencer nessa sociedade. Aqui fica bem claro os privilégios masculinos, seja para escrever ou adquirir conhecimento de qualquer espécie. Sem contar que não era obrigação do homem o trabalho doméstico, culturalmente falando, ele tinha mais espaço para o trabalho criativo, coisa que a mulher até hoje não tem por completo. Querendo ou não, a mulher que opta pelo trabalho criativo, tirando aquelas que são da elite, que tem mais opções de ajuda, mas que também em algum grau sofrem com o machismo, a gente ainda patina muito em algumas dessas dificuldades. E de certa forma é bom ler esse livro e saber que isso é real, que não é uma questão apenas individual, porque às vezes a gente acha que é, ou que nós somos incapazes ou insuficientes. Às vezes a sociedade só não permite que a gente faça com tanta facilidade. Isso não é impeditivo totalmente, mas dificulta bastante. Virginia, com seu ensaio Um Teto Todo Seu, revolucionou e deu base para autoras de todo mundo repensar os seus processos de escrita. E mesmo que você não escreva, é muito importante ler esse livro, até para entender o panorama das escritoras nesse período e até hoje, mesmo com algumas diferenças. Nada a dizer da brasileira Elvira Vigna,
Traz aqui uma narrativa sobre casamento, cotidiano, traição e todos os sentimentos que perpassam a vida de quem passa por essa situação. A saudosa Elvira Wigner encanta com essa narrativa em primeira pessoa, muito gostosa de ler, aliás, inesquecível. Foi o primeiro livro que eu li da Elvira. A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery. Esse livro, gente, é um dos mais emocionantes e reflexivos que eu já li na minha vida. A narrativa desse romance se passa num prédio luxuoso em Paris e alterna entre a história de duas personagens, com diferenças e aproximação entre elas. Renée, zeladora do prédio, e um tanto ranzinza, que não só não faz questão de esconder isso dos outros, como ressalta essa característica. Mas no seu íntimo ela guarda uma grande devoção à arte e à literatura. Paloma Josse, que é uma adolescente de 12 anos, vinda de uma família da elite parisiense, um tanto superficial, que mora nesse prédio que a Renée é zeladora. Ela não consegue se identificar nem com sua família, nem com seus amigos. E essas duas personagens acabam por ter uma amizade. A Paloma mantém duas séries de relatos, como Diário, Pensamentos Profundos e Diário do Movimento do Mundo. Esse livro é bastante filosófico e me fez repensar diversas coisas da vida quando eu li. É muito difícil ler A Elegância do Ouriço e não se impactar. A Amiga Genial e a Tetralogia Napolitana. Foi impossível não me apegar à história de Lila e Lenô, o bairro e toda Nápoles, e os personagens tão marcantes que passam pela vida dessas duas amigas. E uma relação com tantas tensões, assim como eram as tensões sociais no bairro e as tensões também políticas que estavam ocorrendo na Itália naquele período. Além da história das meninas, que se destaca muito, a questão sindical, trabalhista, por melhores direitos de trabalho, tem a questão da violência no bairro das meninas, que é muito grande, que elas assistem desde a infância. É um livro que para mim é completo, traz uma história maravilhosa, pano de fundo histórico perfeitamente trabalhado, e não tem como não se apaixonar por esse livro, que narra a vida de Lila e Lenô da infância até a velhice. Sou completamente apaixonada e já faz tempo que eu não escondo isso por aqui, gente? Desde que eu li o primeiro livro, eu sou completamente apaixonada por Helena Ferrante e tudo que ela escreve. A autora traz questões sobre ser mulher, ser filha, ser mãe, que nos bota para refletir bastante e pensar se alguns pensamentos são de fato cruéis ou são meramente humanos. Redemoinho em Dia Quente, da Jaride Arraes. Esse livro tem contos emocionantes e potentes, como tudo que a Jaride escreve. Eu sou totalmente fã da literatura de Jaride Arraes. A preocupação toda especial que ela tem enquanto autora nordestina de trazer sotaque em sua literatura, de não perder os traços que a fazem ser nordestina, especialmente do Cariri cearense. É muito interessante não só conhecer histórias, mas a linguagem de fato que é falada naquele lugar. Isso é maravilhoso. Sempre que eu falo desse livro, eu destaco o conto Telhado Quebrado com gente morando dentro, que é o que mais me marcou e que inclusive foi uma grande inspiração para o meu primeiro romance que eu estou escrevendo. Todos os Meus Humores, da Dia Nobre. Esse livro de poemas da Dia Nobre, que também é do Cariri cearense, que aliás eu conheci por conta da Jaride, que na mesma época que eu fiz mentoria com a Jaride Arraes, a Dia também fez. A Dia Nobre tem transtorno de personalidade borderline. Quando eu li esse livro, eu estava com uma série de problemas, mas ainda não tinha sido diagnosticada. E esse livro me acendeu algumas coisas, não digo preocupações, mas alguns alertas de que talvez eu tivesse borderline. E eu fui levando essas questões às minhas consultas com a psiquiatra e 1 ano e pouco depois eu acabei por receber o mesmo diagnóstico.
É algo muito difícil para mim até hoje, não só pela questão que me ajudou com a temática do borderline, mas os poemas da Dia Nobre são lindíssimos. Aliás, eu tenho resenha desse livro e todos os livros que eu tiver resenha eu vou colocar aqui embaixo, tá? E eu acho tão importante existir livros sobre essa temática porque o border é muito julgado. Quem é borderline é julgado por tudo e por nada. E a gente precisa de conhecimento até para saber o que vem do borderline e o que não. Para que a gente saiba também que certas coisas não são maldade, são parte de um transtorno de personalidade e, na verdade, são perfeitamente controláveis, porque tem medicamentos que controlam essa questão. Eu tô aqui e eu sinto que nós que estamos na internet temos um papel importantíssimo para não espalhar desinformação. E o que eu digo para vocês é, mesmo que vocês achem que tem características de borderline, depressão, bipolaridade, qualquer que seja doença ou transtorno, não se autodiagnostique, você não tem aval para isso. Procure um profissional. O último livro que eu vou falar é o único que eu não tenho físico, mas eu vou deixar a capinha do livro passando aí do lado. Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Esse livro é muito importante para mim, não sei porquê, mas um pouco antes de lê-lo, eu não conseguia colocar tanto os meus sentimentos nos meus textos, eu era um pouco afastada deles. Às vezes eu conseguia colocar, mas acabava que meus textos, eles não tinham tanto assim de mim antes da Rupi. Ela sabe falar de dores e de amores como ninguém. Aliás, há pouco tempo ela fez uma apresentação em São Paulo e eu fiquei muito triste de não ter podido ir. E, aliás, tem muitas poetas brasileiras lá que eu amo, como a Riane Leão, a Luz Ribeiro, Mel Duarte. Eu gosto muito delas também e elas vão nessa linha, né? Os poemas da Rupi têm tudo a ver com o que eu amo ler e escrever. E referência, gente, é tudo nessa vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista só de mulheres incríveis. Espero que você, depois desse vídeo, já comece a ler algum desses livros. Se você precisar adquiri-los, seja em e-book ou livro físico, eu peço que vocês comprem pelo meu link, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Eu desejo para vocês um 8 de março cheio de muita reflexão e leitura de autoras mulheres. Afinal, né, é um dia de luta e não de comemorações vazias.